Eu acho que essa questão dos extremos tem uma influência muito grande no debate, mas acho que na decisão do eleitor, eu acredito ainda que vai predominar num espectro um pouco para centro-direita, até um pouquinho para centro-esquerda, sem chegar aos extremos. Acho que o brasileiro já apanhou muito para entrar em aventuras. Vamos saber o que podemos esperar da economia em 2018 com o senhor Marcel Solimeu, economista da Associação Comercial de São Paulo. Uma dúvida, o consumo está aumentando e a inflação aparentemente controlada. Como é que é isso? É porque nós temos uma grande capacidade ociosa da indústria, tivemos a grande safra agrícola e o consumo, embora esteja se recuperando, ainda está longe dos seus melhores dias. Então nós temos um espaço ainda para crescimento do consumo sem exercer uma pressão inflacionária. Acho que isso é a principal razão. Política monetária, então, deve permanecer assim em 2018? Tudo indica que sim, não há uma expectativa de que a inflação possa escapar do controle. Provavelmente será um pouco mais alta do que a de 2017, mas ainda dentro da meta. E ainda a taxa de juros real ainda é alta. Acho que nós temos espaço aí para mais algumas reduções da taxa de juros. Quais são os principais motivos dessa capacidade ociosa aqui no Brasil? Quase 3 anos de recessão muito forte, principalmente 2016, 2017, primeiro semestre. Isso gerou uma capacidade ociosa na indústria. Ao mesmo tempo, a produção agrícola foi beneficiada pelos investimentos e também pelo clima. Então, uma combinação muito favorável que permite que o consumo possa aumentar sem grandes riscos para a inflação. E instabilidade política influi também? Influi muito. Neste ano passado, os problemas políticos todos não chegaram a influenciar a economia no seu dia a dia. Influenciaram negativamente os investimentos. E a nossa expectativa é que 2018, embora seja um ano político, um ano de eleições, também a gente não tenha um grande trauma que possa afetar a economia. Se realmente isso for assim, acredito que nós podemos ter aí um crescimento na casa dos 3%, sem colocar em risco a meta da inflação. Há dificuldades em se trabalhar cenários diante da falta de candidatos assim, assumidos para as eleições para a presidência da República? Nós estamos num cenário de incerteza no tocante à política e até no tocante à política fiscal. São duas incógnitas que colocam muito risco e tornam muito difícil fazer cenários mais prováveis. Mas como quem trabalha no dia a dia tem que escolher um cenário e procurar operar dentro desse cenário, nós estamos trabalhando com o cenário de que a política não venha a ter uma grande interferência no dia a dia da economia. E que na política fiscal ainda há alguma chance da aprovação da Previdência e que o governo consiga ir manejando um pouco mais o lado do gasto para poder entrar em 2019 com uma perspectiva fiscal menos preocupante que no momento. Mas há muitos possíveis candidatos extremistas também. O que acontece? Eu acho que o eleitor brasileiro já está mais maduro e não vai caminhar para aventuras. Eu acho que essa questão dos extremos tem uma influência muito grande no debate, mas acho que na decisão do eleitor, eu acredito ainda que vai predominar num espectro um pouco para centro-direita, até um pouquinho para centro-esquerda, sem chegar aos extremos. Acho que o brasileiro já apanhou muito para entrar em aventuras. Pelo menos essa é a minha crença. E acho que as pesquisas eleitorais no momento são retratos que não dá para a gente transformar em filme. O que esperar do câmbio em 2018? Está muito associado às questões políticas e ao cenário externo. A gente
tenho a impressão de que o cenário externo ainda vai se manter relativamente tranquilo. E nossa posição cambial é muito boa. O único risco mesmo é um trauma político que gere um pânico aí, que puxa o dólar de uma forma desmesurada, e aí vai a inflação atrás, vai a taxa de juros atrás, desequilibra todo esse cenário. Mas como eu disse, cenário de incerteza é muito difícil a gente projetar. Temos que escolher o cenário mais otimista do ponto de vista de perspectivas, mas sempre tendo em conta os riscos que nós corremos. Acho que a gente tem que procurar trabalhar para tentar minimizar os riscos. Esperar também que a classe política tenha um pouco de juízo, pense um pouco mais no país do que nas próximas eleições, mas sempre existe o risco. Voltando ao assunto câmbio, que taxa podemos esperar para o dólar este ano? Eu acho que não muito diferente da atual. Eu acho que um pouquinho mais para cima, até 3,50, acho que ajudaria até um pouco mais as exportações, sem grande trauma para as importações e para os preços internos. Mas esse seria o cenário mais ou menos conservador, considerando que a política não venha trazer grandes traumas. E crescimento? Nós estamos trabalhando aí com uma expectativa na casa dos 3%, que parece um bom resultado se a gente não olhar para trás. Mas olhando para frente, é melhor do que aquilo que nós conseguimos em 2017, é um avanço. Longe do ideal, mas para chegar no ideal nós precisaríamos muito mais do que aquilo que está se pretendendo fazer, como reforma da Previdência, a política fiscal. Nós precisaríamos avançar muito numa agenda de abertura da economia, de desburocratização, desregulamentação, privatização. Isso não parece estar no cenário, pelo menos, para os próximos 2 anos. A Associação Comercial, os economistas, os especialistas que aqui trabalham sempre se reúnem para fazer um estudo e propostas sempre para o próximo presidente. Vocês estão empenhados nisso esse ano também? Ainda não começamos, mas devemos nos empenhar, procurar dar alguma contribuição, até porque nós habitualmente recebemos aqui todos os candidatos a presidente da República e a gente precisa dizer alguma coisa, né? Então, já fizemos isso a última eleição, na anterior, e acredito que a gente deva fazer novamente. Muita coisa é só mudar a data, muitas das propostas. Isso que eu ia perguntar para o senhor. São tantos anos trabalhando em cima desse documento, dessas propostas, tudo fundamentado, e é uma equipe de economistas de excelência. De lá para cá, quais os governantes tiveram, pelo menos, a humildade de debater essas propostas com vocês? Nunca tivemos essa oportunidade. O que chegou mais próximo de atender algumas coisas do documento, por incrível que pareça, foi o governo atual, com a reforma trabalhista, com a meta dos gastos, mas ainda longe de tudo aquilo que a gente preconizava. Agora, vamos continuar insistindo, né? Pode ser que um dia a gente chegue lá. O Brasil está saindo vagarosamente de uma crise aguda, a pior da história do país. E alguns economistas, eles preveem uma recessão vindo aí nos Estados Unidos para 2019 ou 2020. De que maneira essa crise externa poderia afetar a nossa economia aqui em recuperação? Bom, se nós conseguimos atravessar 2018 com um bom desempenho, entrar em 2019 em melhor situação, ficaria mais fácil para enfrentar qualquer crise. Agora, o grande problema é se houver desaceleração nos Estados Unidos e na China ao mesmo tempo, que aí nós vamos ter uma queda do preço das commodities, nós vamos ter menor demanda externa, e aí realmente pode afetar. Mas se nós fizermos tudo que nós temos que fazer
entre 2018, 2019 e até 2020, tornar a economia brasileira mais madura, mais moderna, a gente pode resistir melhor. Se nós continuarmos como estamos, fazendo essas pequenas correções, aí o impacto será maior. E em 2018, na crise externa, a crise financeira do subprime, o que nos preservou aqui no Brasil? Nos preservou a situação interna, que nós estávamos numa situação fiscal melhor, que nos deu uma certa margem para tomar medidas internas de proteção. Só que depois perpetuaram muitas dessas medidas e até aprofundaram outras para tentar manter a atividade num ritmo que nós não tínhamos condições para manter. Isso nos levou à crise fiscal e a essa recessão toda que nós tivemos. A gente teria outra blindagem como essa numa eventual forte crise externa? É difícil, nos afetaria, porque nós estamos ligados ao comércio internacional. Agora, quanto mais nós fortalecemos a economia doméstica, menor será o impacto. Se nós ficarmos dependentes da situação lá fora, com essa rigidez interna da economia, vai ser muito mais difícil enfrentar. Como é que o senhor está vendo as novas conversas para acordos de livre comércio envolvendo o Brasil? Eu acho que o Brasil está muito atrasado. Nós tivemos uma opção pelo subdesenvolvimento aí nos acordos de comércio que nos atrasou muito. Estamos com essa negociação do Mercosul com a Comunidade Europeia, que parece que avançou mais um pouco. E acho que nós vamos ter que procurar ingressar nessas correntes maiores do comércio e principalmente procurar entrar nas cadeias de produção, coisa que por enquanto nós estamos bem distantes disso. Seu Marcel, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui com a gente na Ducascope TV. É sempre um prazer. Luciene Miranda para Ducascope TV.